Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com o farmacêutico Ho Sang Kim. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o clube de membros do KyopoCast. Pagando apenas R$20 por mês, você ajuda a manter o KyopoCast, o OnePlus e todos os nossos outros programas. Recebe com antecedência os convidados que vão vir, podendo mandar pergunta. Você também tem acesso aos bastidores pelo Close Friends no Instagram. E você também concorre a prêmios. E você também, além de tudo isso, pode mandar o seu anúncio classificado Pali Pali, os nossos anúncios rápidos. Nessa semana, quem manda o seu anúncio é o Bruno Kim, pelo Caminhada Noturna Centro de São Paulo. Caminhada Noturna Centro de São Paulo é um grupo que faz caminhadas toda quinta-feira à noite pelo centro de São Paulo, mostrando prédios históricos, contando um pouco a história da cidade. E, excepcionalmente, dia 27 de maio, vai ter um evento pela manhã. E o tema é Os Coreanos do Bom Retiro, Multiculturalidade Paulistana. Conheceremos o Bom Retiro e seus imigrantes que batalham para que o Brasil continue a ser um país que recebe todos de braços abertos, valorizando as culturas que engrandecem o nosso povo. A caminhada parte da Praça Brasil-Coreia, próximo ao metrô Tiradentes, né, esquina da Ribeiro de Lima com a Rua Prates. Sai nesse sábado, 27 de maio, às 9h30 da manhã. E quem é o guia é o Bruno Kim. Ele vai fazer essa caminhada pelo Bom Retiro, mostrando os principais pontos do bairro para nossa comunidade coreana, tá bom? Então é isso, espero que gostem do episódio. Valeu! Muito obrigado, Ho Sang Kim, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Então, boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? Hesitei no início, mas vamos ver o que rola nessa conversa com o KyopoCast, né? Tá. Vamos ver. Não, você vai ver, assim, a parte mais difícil é agora, porque agora eu peço o Thiago Soguer, a sua autoapresentação. É difícil falar de si mesmo, mas depois que a gente faz o Thiago Soguer, é muito mais fácil. É só uma conversa, não machuca, não dói ninguém, nunca saiu aqui, nunca mais vou voltar. Tá A grande maioria das pessoas dizem que voltam depois, tá bom? Então, por favor, faça a sua autoapresentação, seu Thiago Soguer. Bom, meu nome é Ho Sang Kim, também chamado de Simão, ou também chamado Dr. Kim, ou Kim, simplesmente, né? Nasci em 1960, na Coreia do Sul, Uijeongbu, né, uma cidade satélite do Seul, né? E em 72 vim para o Brasil, e a partir daí, 73, cursei Duque de Caxias, na escola Duque de Caxias, 4ª série Duque de Caxias, é lá na Conde de Sarzedas, né? Depois disso, foi para o Firmino de Proença, escola estadual, ginásio na época, e colégio objetivo. Depois disso, faculdade de farmácia da USP, e me formei em 85. A partir daí, acho que todo mundo sabe que eu trabalho na farmácia desde então, né? Todo mundo sabe porque é uma celebridade do bairro, praticamente. Estamos aqui falando com o senhor Kim, o dono da Drogas Kim, também muito conhecida na comunidade como Hyunjae-Yakuk. Hyunjae-Yakuk seria a farmácia dos irmãos, farmácia da Irmandade, seria o quê? Bom, é que na verdade meu irmão também é farmacêutico, tá? Ele não frequenta na comunidade, vamos dizer assim, entre os coreanos aqui, né? Ele é formado também em farmácia da USP e ele trabalha numa farmácia lá no Zona Leste. Mas no começo chegou a ser uma farmácia... Bom, eu tô queimando etapas. Logo após a sua apresentação, eu faço uma leitura de uma breve pesquisa, que basicamente é o que você já falou, mas só para pontuar, deixar mais claro para os nossos ouvintes com quem vamos conversar hoje. Ho Sang Kim, também conhecido como Simon, ou Simon Kim, nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 12 anos de idade. E estudou fármacos e medicamentos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, formando-se em 1985. Logo após se formar, abriu a sua farmácia, que hoje se chama Droga Kings, na Rua Prates Coreia, no bairro do Bom Retiro, que é conhecido por boa parte da comunidade como Hyunjae-Yakuk, mas também já foi durante alguns anos a Farmais Bom Retiro. É isso? Mais ou menos. O primeiro nome foi qual, então? É que, na verdade, quando eu me formei em 85, a primeira farmácia minha era a Droga Penha de França. Lá na Zona Leste. Na Zona Leste, a Penha da França. Bairro da Penha, né? Trabalhei mais ou menos uns 2 anos lá e depois deu essa oportunidade de abrir uma farmácia aqui no Bom Retiro. Na verdade, eu não
queria trabalhar, na verdade, com comunidade coreana porque não sabia falar coreano, né? Mesmo vindo com 12 anos, você perdeu rápido assim o coreano? Não, coreano normal, dia a dia, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu tinha receio de falar doenças, nome de medicamentos em coreano. Vocabulário técnico. Vocabulário técnico da coisa, né? Mas você acha que os coreanos aqui saberiam falar os nomes dos remédios em coreano? Hoje em dia sabe. Mas naquela época não, né? Sim, naquela época... Se você inventasse... mesmo assim, né? A gente... Falasse o Nobardina, todo mundo ia entender, não? Não, mas mesmo assim, você, para atender alguém, né? Tá, porque um farmacêutico ele não recebe um pedido e pega na prateleira. Ele tira a dúvida, orienta. Exato. Muitas vezes é papel de médico. Mais ou menos, né? E principalmente naquela época, né? 30 anos atrás, tinha essa concepção que farmácia resolvia tudo, né? E não resolve? Não resolve. É que você tem que saber dar o limite da sua profissão. Não pode ser assim, resolve tudo, assim, todo mundo que vem é um fast food de farmácia. Não pode ser assim. É um médico rápido, na verdade, médico rápido, né? Tudo bem, mas... A nossa comunidade, principalmente os mais velhos, olham dessa maneira? Sim, olha dessa maneira. A primeira coisa que acho que o pessoal faz é primeiro... Antes de procurar um médico... Orgulho meu, nesse sentido, né? Primeira pessoa liga primeiro... aconteceu isso, assim, assado. O que se faz? Bom, a gente orienta como deve ser feito, né? Hoje em dia, realmente, existe também o Dr. Google, que ajuda bastante, mas mesmo assim, acho que as pessoas precisam ouvir de alguém mais próximo, que conhece, né, a pessoa, dizer, olha, você deve se fazer assim, assado. Ou, como diz, né? Tem que procurar um médico, vai para emergência, vai para o hospital, tudo mais. Alguém tem que dizer o que pessoa fazer. Mesmo que não possa ajudar, tem que falar o que é o certo, O que é o certo, exatamente. Mas vocês moravam na Zona Leste? Por que essa primeira farmácia foi na Penha da França? Não, foi por acaso. Na verdade, foi por acaso. Foi tipo um ponto que não era tão caro? Sim, nesse sentido... Não, caro, na verdade, era, né? Porque eu tinha economia, um pouco de economia, tinha minha fusquinha na época, né? Vendi minha fusquinha e entrei com cara e coragem, pagando, como diz, dando entrada e mais a parcela de notas promissórias, né? Tá, vamos voltar mais no tempo, então. Você veio com 12 anos. Sim. Ficou praticamente o primeiro... Assim que chegou, já foi para a escola ou ficou tempo de adaptação antes de ir para a escola? Não, vamos relembrar como é que foi. Cheguei aqui em setembro de 72. Durante 6 meses eu aprendi alfabeto, porque a gente não sabia. Na Coreia não teve nenhum preparo antes? Veio de última hora, assim, da noite pro dia? Não, tinha um ano para preparação, né? Meu pai tinha vindo antes. Né? Teu pai veio antes. Veio antes, isso. E depois, um ano depois, nós viemos para cá, a convite dele, né, no caso. E chegamos em setembro. Você lembra se você queria vir? A gente não tinha opção, né, na verdade. A gente, na verdade, não sabia exatamente para onde estávamos indo. Né? Minha mãe sabia para onde estava indo, mas eu e meu irmão não sabíamos para onde estava indo. O seu irmão é mais velho? Mais novo. Mais novo. Mais novo. Tá. Mas, então, assim, o teu pai veio primeiro, você estava com a sua mãe, seu irmão, na Coreia. Sim. E aí o teu pai veio... Ele ficou quanto tempo antes aqui no Brasil? Ele veio em 71. 71, isso. Ele veio em 71 e ficou durante 1 ano na casa de uma pessoa, no caso... Pode falar o nome da pessoa? Sem problema nenhum. O senhor Gical, que a gente sabe que é o senhor de idade agora, né? Ele encontrou, por acaso, né, essa pessoa. Não conhecia da Coreia. Não conhecia ninguém. Né? Ele veio para cá sem conhecer ninguém. Eles vieram aqui achando que aqui ia ser tudo resolvido. Mas chegou aqui, desceu no aeroporto. Na inocência e na coragem. Na inocência e na coragem, é isso. Aí chegou aqui, não chegou onde era Parque Xangai, né? Era lá chamado de Parque Xangai. Lá na Glicério. No Glicério. Baixada de Glicério ali é chamado de Parque Xangai. Então, ele disse que desceu no aeroporto, pegou o táxi e falou Parque Xangai. A única palavra que sabia falar. Aí desceu lá no Conde de Salzedas, lá no Oscar Sintra Gold, naquele lugar ali meio hoje em dia é muito ruim, né? Mas na época também era? Na época também era, na verdade era. Aí chegou lá e ficou os dois. Ele tinha vindo com um amigo. Ficou olhando para lá, para cá. Aí o seu Gical olhou e falei, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio da Coreia. Tem lugar para dormir? Não tem. Aí eles acolheram. Nossa! Simplesmente acolheram os dois. E daí, a partir daí, foi desenvolvendo um pouquinho. Aí
alugou uma casa e chamaram a gente para morar aqui. E como seu pai convenceu a sua mãe do tipo, ó, você sabe dessa história? Tipo assim, ó, eu vou procurar fazer o quê? Não sei, eu vou achar alguma coisa para fazer lá? Foi isso? Sei lá, deve ter sido isso. Porque, na verdade, meu pai já tinha essa ideia de morar fora da Coreia. Porque já participou da Vietnã, né? Da guerra de Vietnã, participou lá. Foi trabalhar, não como um soldado. Tá. Então, ele já tinha essa ideia que fora da Coreia seria melhor do que na Coreia. Porque a Coreia, naquela época, de 1970, 72, era um país ainda muito ruim, né? Muito pobre. Era muito pobre, né? Aí achou que qualquer país, menos Coreia, seria bom. Só que Estados Unidos, na época, era difícil de entrar, então... Brasil era o país do futuro. Sim, nossa, país desenvolvido, né, monte de prédios e tudo mais, né? Aí acharam melhor vir para o Brasil e cara e coragem veio aqui. E aí gostou a ponto de convidar a família para vir? Sim, o resto da família veio primeiro para ver como é que é. Aqui acho que dá para ganhar dinheiro. E dá para ganhar dinheiro. Então vieram para convenceu a minha mãe a vir para cá também. E aí fazia 1 ano que você não via seu pai, mais ou menos? Sim, 1 ano mais ou menos. Então veio com a expectativa de reencontrar o pai, chegou aqui no Brasil, não entendia nada, ficou alguns meses aprendendo a língua. Sim. Sozinho? Não, eu tive professora brasileira. Particular? Particular. Tá. Durante 6 meses para aprender alfabeto e tudo mais, né? E logo no ano seguinte, 73, eu entrei na escola Duque de Caxias, né? Como eu disse agora há pouco. Lá eu tinha uma classe só de coreanos. Tinha uns 40 e poucos alunos, dos 40, uns 30 eram coreanos. Mais ou menos todo mundo da mesma idade? Todo mundo da mesma idade, sim. Aí tinha uns 10 chineses, mais ou menos, e eu tinha 1 ou 2 japonesas, acho que era mais ou menos isso. Aí fizemos 4ª série, lá no Duque de Caxias. Depois que formou lá, cada um foi ou para o Firmino de Proença, ou Escola Estadual ou Municipal São Paulo, ou quem tinha um pouquinho mais de, vamos pensar, um pouquinho mais de dinheiro ou de recursos, e foi para o Caetano de Campos. Na Aclimação, no Cambuci. Naquela época era na República. Era na República. Eu nem conseguia, sabia onde Mas era um colégio estadual. Estadual. Mas tinha que ter mais recursos para frequentar mesmo assim? Sim, porque fora da círculo do... Entendi. O deslocamento, a logística. Tudo mais. E naquela época você falava que os colégios estaduais eram melhor que os particulares. Particular você ia para pagar e passar de ano. Particular a gente nem pensava na época, porque como é que você vai pagar uma particular, né? Não, mas assim... a escola estadual são bons. Então, conversando com os pais dos meus amigos brasileiros, assim, eles falam, né, que na minha época colégio bom era estadual... Tipo, colégio particular era para vagabundo que não conseguia passar, tinha que pagar para passar. Comentava-se isso, né? Mais ou menos os particulares no geral, né? Não os particulares de elite, né? Eu não sei se isso era para a gente não ficar sonhando à toa, né? Mas, de qualquer forma, entendi. Foi isso. Mas aí, aprendeu tão... Assim, o coreano, eu sei que você fala muito bem, mas mesmo assim não... Criou-se um receio de atender, trabalhar com a comunidade, porque achando que precisaria de ser um pouco mais técnico, e também porque os coreanos não são fáceis de lidar, não? Também. Então, na verdade, quando eu vim para o Bom Retiro em 87, 2 anos depois, 87, e meus pais viajaram para a Coreia uns 2, 3 meses depois. O primeiro pedido meu que eu fiz para eles, para trazer da Coreia, eram livros. Livros de farmácia. De farmácia, de medicina. Não tinha um Google Translator. Não tinha, então tinha que fazer isso, né? Aí peguei todos os enciclopédias coreanas de medicina, tudo mais. Aí fui decorando um por um, não tinha jeito. Tá. Mas por que farmácia? Também não sei. Desde quando eu entrei no colégio, muitos colegas meus pensaram, eu vou fazer medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer isso, vou fazer direito. Fazer direito, tudo mais. Mas desde quando eu entrei no colégio, não, eu quero fazer farmácia. Você já sabia? Eu já sabia. Os meus amigos sempre falavam, mas era o único que sabia o que queria fazer. Desde o começo? Desde o começo. E você já imaginava fazer farmácia para abrir farmácia, não que fosse trabalhar na indústria farmacêutica? Não, indústria farmacêutica, nem sonhei em entrar em... Mesmo na faculdade, estudando, vendo que tinha essa possibilidade? Sim, mas não fui.
Mas você já sabia desde cedo que queria ter uma Queria farmácia. trabalhar na farmácia, exatamente. Mas por causa na Coreia, não. Isso no Brasil. Sim. A referência era vi uma farmácia, se encantou, eu quero ter uma dessa aí pra mim, foi isso? Não sei, talvez seja isso, né? Não sei de onde é que eu vi a farmácia, né? Não tenho a mínima ideia da... Não tenho a mínima ideia. De onde é que veio essa ideia de trabalhar numa farmácia? Mas depois de tanto tempo, você estava certo? Sim, eu tô certo. Você não... Ainda estou certo. Ainda está certo. Ainda estou certo. Que legal. Isso daí é invejável, né? Porque a gente... Tem gente que tem 40, 50 até hoje não sabe o que quer fazer. Mas, sei lá, o lugar mais confortável da minha vida, além de casa, é farmácia. Eu gosto de ficar na farmácia. Domingo, às vezes, porta fechada, tô lá dentro, fazendo alguma coisa. Ah, é? Eu adoro ficar na farmácia. O seu irmão também? Por isso que ele quis fazer? Não sei se ele... Acho que deve ter ido na minha onda. Tá, nossa, ele é tão feliz fazendo farmácia, eu vou fazer também. Mas aí acho que deve ter visto, meu irmão que não é tão inteligente entrou na farmácia da USP, também eu vou. Você está sendo modesto agora. Ele é mais inteligente, inteligente. Assim. Poderia ter feito medicina. Podia ter Não estou querendo rebaixar ou comparar medicina com farmácia, mas não tem como não deixar de comparar, sim, porque... Principalmente numa comunidade imigrante, o farmacêutico... Você ter um farmacêutico que fala a sua língua, acaba virando um médico praticamente. Praticamente, né? Praticamente. Tinha gente que ia até a Penha da França porque era um farmacêutico coreano? Não, na época ninguém me conhecia, né? Tá. Na época eu estava na Penha, tudo bem. E morava no Bom Retiro e ia até a Penha para fazer a farmácia? Retiro, isso. Pegava o ônibus na época. Porque vendeu Fusca. Vendi o Fusca. A única Fusquinha que eu tinha, vendi. Tá. Aí ia de ônibus para trabalhar lá. E aí abriu a farmácia lá, aí surgiu a oportunidade de abrir no Bom Retiro. Exato. Aí fechou lá e abriu aqui, ou continuou lá e abriu mais um? Continuou lá, Penha de França, eu abri outro aqui. Em 87. 87. Em 85, a farmácia da Penha da França chamava como? Droga Penha de França. Droga Penha de França. Isso. Você não é muito bom com nomes, eu acho, não? Aqui virou como Droga Bom Retiro? Não, aqui drogaria... Na verdade, o nome jurídico é Drogaria HS, que é meu nome, tá, né? Sim, a fantasia. Nome de fantasia. Só que, veja bem, né? Por que você colocou Drogaria HS, né? São iniciais do meu nome, né? Uhum. Só que foi tão rápido abrir essa farmácia, porque aí o contador falou, mas qual é o nome que você vai colocar no nome jurídico? Sei lá, não sei o que eu vou colocar, né? Não sei. Coloca iniciais meu nome. Quer dizer, coloca meu nome, né? Aí por isso que ficou Drogaria, ainda é... Como razão social. Razão social e Drogaria HS, no caso. Aí... Mas quando abriu no Bom Retiro, não abriu uma fachada Drogaria HS. Não, aí o pessoal falaram, não, mas para você ser conhecido, para alguém poder chamar a farmácia, você deveria colocar algum nome, né? Nome em coreano, né? Tá bom, então vamos colocar Hyundaiaku, nós somos irmãos, né? Então vamos colocar Hyundaiaku, pronto. Tá, então Hyundaiaku, mas ficou sendo Hyundaiaku. Mas aí na fachada era Hyundaiaku. Isso. E nem precisava o nome em português praticamente, porque a grande maioria das demandas... Simplesmente estava escrito Drogaria. Drogaria. Embaixo escrito em coreano e Hyundaiaku. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu tinha visto várias vezes uma farmácia chamada Droga Alex. Meu nome é Alex. Aí eu ficava até na dúvida se era uma rede ou... E aí depois eu vi que era muito normal você... Acho que dono de farmácia antigamente, antes de ser dominado por franquias e redes, botar droga é o nome da pessoa. O nome da pessoa, eu sempre achei muito... Nossa, por que é Droga Alex? Meu irmão até brincava, assim, quando lia uma farmácia escrito com esse nome, falava Droga Alex. Eu falava assim, né? Meio que tirando o sarro. Uhum. E aí eu ficava imaginando, nossa, por que eu acho que farmacêuticos não são muito bons com nomes, né? Inclusive, eu tenho um amigo que estudou farmácia e um dia a gente estava conversando até sobre... Era na época da Covid. E ele trabalha justamente na parte de regulamentação. Sim. Então, ele me fala que, por exemplo, se não me engano, uma das vacinas da Covid, a Coronavac, ele falou que não poderia se chamar Coronavac porque você não pode dar o nome do medicamento associado à doença. Associado à doença, exatamente. Né? Tipo, um resfenol por pouco não poderia ser chamado resfenol, porque você não poderia... se fosse resfriadol, não poderia, por exemplo, né? E ele tava me explicando. Aí eu falei, acho que deve ser por isso que os caras devem ser tão ruins com nomes, assim. E fiquei imaginando. Mas o Hyundaiaku, você nunca pensou em traduzir o nome da farmácia para deixar na fachada também? Na verdade, eu estava na Rua Ribeiro de Lima. Quando eu mudei para o Rua Prates, agora Rua Prates Coreia, no caso, já entrei na rede do Farmais, né? Tá. Então, aí fachada ficou Farmais.
Só que era a única farmácia daquela época, né, vamos pensar assim, 300, 400 farmácias da farmácia, o único que é escrito embaixo, pequenininho que seja, nome do Hyundaiaku, eu era o único. Era a única condição que eu pedi para eles. Eles deixaram? Deixaram, sim. Era como se fosse hoje, por exemplo, Drogazil Hyundaiaku. Sim, exatamente. Droga Raia Hyundaiaku. Porque o nome da farmácia rede é farmácia. Isso. E por que você pensou, teve a necessidade de entrar numa rede, uma farmácia? Tem uma vantagem? Tinha? É que, na verdade, a farmácia estava expandindo de uma maneira que você não podia ficar sozinho. As condições comerciais começaram a mudar muito e você, pequeno, sozinho, não estava dando aquelas condições que você poderia comprar com mais favorável, com desconto, tudo tipo, mais. pedido mínimo muito grande. Sim, pedido mínimo grande, isso. E esse é o problema. Tá. Quando foi formatado farmácia no início, o dono da farmácia, na verdade, veio até a minha farmácia e perguntando se não queria já entrar logo na inauguração da farmácia. Ah, né? Da rede? Da rede. Porque ele achou que são poucas farmácias na época que o farmacêutico era dono. Então, ele não tinha com quem conversar. Tá. Então, eu lembro que inclusive alguns colegas também que formaram mesmo na época, foram chamados para debater com ele, né? Um senhor japonês, na verdade, quem fundou a farmácia, e conversar a respeito de dificuldade de cada um. Onde tinha a dificuldade de cada farmácias pequenas, né? Aí foi assim. Nossa, que legal. Quase como se fosse uma cooperativa de farmácia. Sim, exatamente, cooperativa. Só que é bem diferente do cooperativa, que cooperativa você tem o central de distribuição de medicamento, né? Central de distribuição de produtos. Aí é cada um independente. Cada um independente, cada um farmácia. Inclusive, ainda todas as redes que você conhece como, não Drogazil, Droga Raia ou Drogaria São Paulo, outras redes independentes, todos eles não têm central de distribuição. Simplesmente a marca, ele te dá uma condição melhor de compra, na verdade. Tá. E quando deixou de ser farmácia? Cheguei a um momento em que minha identidade do Hyundaiaku estava se perdendo. E minha clientela, na verdade, eu tentei o máximo possível para ter clientela brasileira, na verdade. Tá. Porque eu sabia que um dia coreanos iam minguar. Tá. Não por causa da pandemia, mas um dia os coreanos vão diminuir. Ou sair do bairro. Ou sair do bairro, ou também vai virar brasileiros, né? Tá. Então, aí pode comprar em qualquer farmácia, não precisa ir... Não precisa exatamente comigo, né? Mas, justamente pensando nisso, eu tentei no máximo possível para vender para brasileiros. Antigamente, como diz, quando iniciei farmácia aqui na Rua Prates, a minha proporção de clientela era tipo 30% coreanos e 70% brasileiros. Tá. Apesar de que 70% brasileiros dependiam trabalho das lojas coreanos, né? Tudo bem, então são funcionários, tudo mais, mas mesmo assim eu tinha muitos brasileiros como clientes. Mas hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não, quando eu saí da farmácia, aí eu percebi que minha clientela de coreano estava aumentando, ou seja, a clientela brasileira estava diminuindo. Tá, então o que você achou que poderia ser um trunfo, que era não depender dos coreanos? Sim. E por isso um planejamento até para entrar dentro de uma rede, de uma farmácia, por exemplo. Mesmo fazendo esse esforço para esse lado, a clientela coreana continuou crescendo. Exato. Clientela coreana são fiéis. Tá. É muito fiel. Eles vêm de longe para comprar o mesmo medicamento que ele podia ter comprado no vizinho. Ele tem farmácia no vizinho, ele não compra lá, ele vem até Bom Retiro. Tá. Então, a população de clientela envelheceu. E precisa de mais remédios. Precisa de mais remédios. Tá. E esses clientela que eles sabem que a pouca orientação que a gente dá, né, eles prezam muito nesse sentido de valorizar esse trabalho. Além de mim, né, tenho mais uma farmacêutica assistente, né, vamos pensar assim, valoriza muito esse trabalho. De ter alguém que fala a língua. Fala a língua, explica como deve tomar, explica... Para que serve o remédio. As pessoas já ouviu tudo isso com o médico. É que às vezes o médico não é coreano, também não entendeu direito. Sim, talvez, né? E também o garrancho lá também não é fácil ler. Não é fácil de ler.
Já teve que escrever depois na bula em coreano como que toma, assim, porque senão a harmonia esquecer, como Sim, que é? a gente faz isso. Faz também, isso. Faz esse trabalho, né? Tá. E quando que você pediu para os seus pais trazerem um livro? Quando já deslumbrava de que iria atender coreanos ou já estava atendendo coreanos? Não, na verdade, ou como eu disse, né? Para você atender um coreano, você tem que saber falar coreano. Tá. Não tem jeito. Então, é natural que você tem que saber, né? Mas é que eu estou querendo dizer isso. Por exemplo, eu lembro que os meus pais, quando a gente tinha dor de barriga, o remédio que eles queriam comprar era Imosec, né? O Imosec, né? Imosec. Acho que eles aprenderam uma vez que foi algum médico, deu esse remédio, funcionou, então tinha lá em casa sempre, como se fosse um band-aid, por exemplo. Deu dor de barriga, é isso que toma. É um remédio que até que foi proibido depois, né? Não. Ele não foi proibido. Ele ainda existe? Existe Mosaic ainda. Ah, é? Sim. Ah, eu achava que ele tinha saído de linha. Mas ainda se consome muito? Sim, consome bastante. Os coreanos? Não. A indústria farmacêutica brasileira não depende de coreanos. Tá, por isso é verdade. O Imosec ainda existe porque outras pessoas também compram. Sim. Tá, eu ia perguntar agora para que serve ele, mas eu já ia começar e talvez pedir para você um papel mais de médico do que de farmacêutico, não? Você pode explicar para que serve o Imosec? Sim, o Imosec é simplesmente estancar a diarreia. É igual um Floratil? Não, aí já é diferente. O Floratil já é lactobacillus, aí já é diferente, aumenta a flora intestinal. O que mudou, na verdade, de antigamente para cá, é que antigamente, vamos falando de diarreia, vamos pensar assim, o primeiro remédio era Imosec, só. Porque só tinha ele? Só tinha ele. Tá. Ele era top of mind no mercado. Tomar o lactobacillus, nossa, ainda é caro, né? Mas de qualquer forma, na época, era muito caro. Caríssimo. Então, não se... Imosec já não era tão caro. Não, Imosec, por exemplo, hoje em dia, custa R$10. Tá. Agora, imagina você comprar lactobacillus, hoje em dia custa uns R$35, R$50. Entendi. Como é que você vai tomar um remédio que custa R$50? Na época, era muito mais caro do que isso. Tá. Então, a primeira opção era Imosec. Não tem jeito, né? Se era famoso entre os coreanos, provavelmente não era caro. Não era caro, não era caro. Então, tratamento, como diz, né? Como eu te falei, simplesmente estanca a diarreia. Mas e depois acontece o quê? Se você estancou, não estancou a diarreia, mas... Fica lá fermentando, fica lá dentro de você. Exatamente. Aí você fica o quê? Não resolveu nada, né? Aí precisa tomar os lactobacilos para poder ele sair de forma mais ou tomar antibiótico, depende do caso, né? Tá. Aí já era outra medicação que tinha que acompanhar. Antigamente era mais fácil vender antibiótico. Antigamente vendia sem receita médica. Sem receita médica. Hoje em dia não pode mais vender. Tá? Então, mudou um pouco o modo como trata cada doença. E você acha que os coreanos mais antigos, mais velhos, esses que agora já estão mais idosos, que chegaram no Brasil, entendem, né, que a medicina foi avançando? Porque antigamente era muito normal na nossa cabeça. Eu tô doente, eu vou na farmácia tomar uma injeção, né, por exemplo. E hoje em dia já não é tão normal isso. Ou ainda é normal? Para coreanos de idosos, ainda é normal. Ainda é normal, porque assim, é a única forma de já atender, porque eles não entendem que isso já não é tão normal. Sim. Por exemplo, o pessoal de idade, quando fica doente, quer tomar o injeção na veia, né? Ou ringer, ou seja, soro na veia. Isso aí como é que fala? É uma memória que coreanos têm da guerra, né? Da guerra da Coreia, quando os americanos caíam, pegava o baleado, caía, a primeira coisa que o americano fazia, colocava o ringer, né? O soro fisiológico na veia, porque ele não pode ficar desidratado, não pode ficar sangrando, então pelo menos fazia isso e todo mundo via. Nossa, o cara cai, coloca o injeção na veia e o cara sobrevive. Então esse foi, na verdade, uma memória que o pessoal de idade tem. Agora, no Brasil, se você vai no médico, sei lá, qualquer hospital que seja, eu tô ruim, eu quero tomar ringue na veia, você tá ficando louco. O médico fala, olha pra você, não, você tá louco. Não faz isso, não. Então, mas que mal não faz? Mal não faz, mas não é o que cura, né? Na verdade. Mas é que o efeito placebo funciona, não funciona? Efeito placebo funciona, então. Sim, dependendo da doença. Não funciona se realmente você está com algum problema grave, o efeito placebo não vai funcionar. Então, acho que é um primeiro filtro. Assim, se o efeito placebo funcionar,
porque não era tão grave. Se aí mesmo assim não funciona, aí eu procuro um médico, um especialista. Mas não é bem assim que deve funcionar. Sim, sim, eu entendo. Mas vai explicar isso para meus pais, por exemplo, né? Os meus pais, meu tio mais velho, o irmão mais velho do meu pai, na Coreia, ele era Hanuisa, né? Então, na casa dele, várias gavetinhas com várias raízes, chifre de viado cortado, um monte de coisa. Aí a gente ia para a Coreia, levava um monte de chocolate, palmito, essas coisas, e voltava com um monte de hanyak, porque era o que funcionaria pra gente aqui. Uma vez, os meus tios até vieram pro Brasil visitar a gente, e aí mandaram, o irmão mais velho não veio, mandou para quem tava vindo, até os chifres de viado para terminar de secar em casa, assim. Eu lembro, ficava assim, nossa, o que é isso? Como é que faz se tomar isso, né? E meus pais acho que sempre acreditavam em tudo que eles falavam, que um coreano falava que faz bem e acreditava. Então, uma época, só escovava os dentes com sal, por exemplo. Porque entrou... E eu lembro que até nos Rondar vendia esse sal para escovar... que era propício para escovar os dentes. Você lembra dessa época? Não, eu não cheguei. Não? Acho que o pessoal do Rondar, quando faz coisa errada, não fala para mim, não. Eles sabem que eu vou falar... Então, era bazar dos Romuald. Eles pegavam sacos assim, de sal e falavam que era um sal diferente, que não era o mesmo sal que se come, era um sal para escovar os dentes. Eu nem sei se existia isso mesmo, né? E vendia. Aí minha mãe falava assim: não, tem que escovar com os dentes, com sal. Eu falo, não, eu quero aquele frescorzinho. Ah, então põe o sal em cima da pasta. Então, aí você escova assim, vai. Tinha que escovar dessa forma durante uma boa época. Remédio milagroso não existe. Se isso fosse, né, se sal fosse milagroso, alguma indústria farmacêutica ou indústria cosmética teria feito. Aí eles vão deixar de ganhar dinheiro, eles não querem que você descubra isso. Essas teorias, né? Quando você recebe os livros da Coreia, qual que é a primeira, assim, maior curiosidade que você tinha? Nossa, eu preciso urgentemente aprender isso primeiro para poder atender. Tinha isso ou não? Ou foi da página 1 até a 300? Sim, vi medicamentos mais procurados pelos coreanos da época, eu folheava aqui e ali, e também tinha o livro, como diria, não didático, né? Um livro sobre vida diária de uma doença. Então, você verificava como é que se lidava com uma doença, normalmente numa doença doméstica, vamos pensar assim, né? Então, o ciclo, quantos dias... Isso. E a literatura coreana era parecida com a literatura brasileira? Não só na questão da tradução, mas assim, o que se entende lá, o que se acredita lá, é parecido com o que se entende e acredita aqui? Mas você sabe que na faculdade não aprendi nada disso, né? Ah, como assim? Aprendi o quê? Na faculdade a gente aprende um monte de outras coisas que não tem nada a ver com medicamento, atendimento ao cliente, atendimento doentes, né? A gente, farmácia, fizemos 5 anos de farmácia, a gente só teve... Na verdade, especialização em medicamento, só 1 ano, né? E os outros 4 faz o quê? Aprende o quê? Aprendi um monte de outra coisa. Cálculo, recálculo, derivados, integral, fazer cálculo disso, cálculo daquilo. Aprender a fazer um remédio? Sim, química orgânica. É mais voltado para a indústria. Para a indústria. Tudo para você entrar na área de indústria ou de análise clínica, por exemplo, na área de laboratórios, né? Nossa, mas que engraçado, porque naquela época não existia tantas redes de farmácia, era normal cada farmácia ser de um farmacêutico, né? Então deveria ser normal estudar, tipo, atendimento. É contrário, né? Antigamente não tinha um farmacêutico cada farmácia, né? Ah, não. Porque antigamente ou você podia assinar pela farmácia. Você precisa ter um nutricionista responsável, mas que não precisa estar lá. Isso. Aí não aparecia lá, só ia lá no final do mês para assinar o livro e ia ganhar o dinheiro. Então antigamente qualquer um podia abrir uma farmácia. Qualquer um podia abrir uma farmácia. Não precisava ter farmacêutico em nenhum momento do dia. Isso. Só que essa realidade mudou, né? Mudou quando, mais ou menos? Mudou em 87, então vamos ser... depois... 95, 2000. Não é uma coisa tão antiga, então. Não é tão antiga assim. Mas hoje em dia sempre tem que ter um farmacêutico presente. Sempre tem que ter um farmacêutico presente. Se você tiver que sair por um breve momento, que seja 1 semana de férias, você tem que colocar um farmacêutico assistente. Mas quando você prestou vestibular, você sabia disso? Não. Você achou que farmácia ia ser dono de farmácia? Achava que quem trabalhava na farmácia era um farmacêutico.
Tá. Então, eu vou ser farmacêutica, eu vou me formar como farmacêutico e vou trabalhar na farmácia. Essa era a minha ideia. Entendi. Aí você não contou pro seu irmão pra ele não se decepcionar, deixar ele fazer a faculdade. Não, ele que se vire, né? Ele que quis vir atrás. Assim, o problema é dele. Entendi. Nossa, mas mesmo assim, descobrindo que não precisava ser farmacêutico para ter uma farmácia, você não pensou do tipo, então quer saber? Vou fazer administração e aí eu só pago e contrato um farmacêutico? Mas, como diz, né? Eu preferi ser farmacêutico justamente para trabalhar na farmácia. Então, eu não pensei... Não tem por que contratar o farmacêutico. Sim, exatamente. Contratar o serviço. Uhum. E também não pensou em passar em farmácia só assinando lá, viver de cartório de farmácia. Não, também não. Tá. Eu cheguei a ter 3 farmácias, né? Penha de França, essa da Bom Retiro, né? Em Diacu. E eu tinha outro na Rua São Jorge, chamado Sanifarma. Na Penha também, perto do Corinthians. Perto do Corinthians, bem fica na Rua do Corinthians, né? Eu cheguei a ter 3 farmácias. Aí, quando meu irmão formou, eu passei para ele essa farmácia da São Jorge e a Penha de França acabei fechando. Porque, como diz, eu não consigo pensar... falando assim, bem grande. Nunca pensei eu ter 3, 4 farmácias, deixando cada um gerente e farmácia... E sendo um gestor. Um gestor. Nunca pensei assim. Então, quando eu vi que não ia dar certo do meu perfil, aí, Penha de França, fechei. Entendi. Simplesmente fechei ele. Porque o que você gosta é estar lá na farmácia no dia a dia. É o que os farmacêuticos antigos falam, encostar a barriga no balcão. É assim que eu gosto. Entendi. Ficar vendo quem que pegou tal doença, quem que passou tal doença, pra quê. Devia ser engraçado, né? De repente vem... Já aconteceu do tipo, vem um dia alguém com diarreia, aí logo depois um monte de outras pessoas e estava todo mundo comendo no mesmo lugar? Comendo no mesmo lugar, né? Já aconteceu isso daí? Sim, acontece. Principalmente intoxicação por peixes, né? Sashimi que o pessoal comia, né? Entendi. Algum adjusti foi pescar, pegou os peixes, trouxe, fez sashimi em casa para todo mundo e todo mundo passou mal. Todo mundo passando mal. Tá. E aí, já sei, você estava tal dia comendo com tal pessoa em tal lugar. Aí você fica, mas peraí, puxa vida. Nem me convidaram. Como é que as pessoas têm mesmos sintomas do mesmo jeito, né? Engraçado. Aí você fica perguntando, mas comeu isso aonde? Porque, na verdade, além de você se medicar as pessoas, você tinha que alertar essa pessoa para não fazer de novo a mesma coisa, né? Entendi. Então, a gente perguntava, mas onde que você comeu isso? E às vezes era restaurante? Restaurante, sim, também. Então, você deve dar ótimas dicas de onde comer e não comer, então. Oh, meu Deus. Não. Isso antigamente. Antigamente. Hoje não faz mais isso. Entendi. Já viu como é uma farmácia na Coreia? Pelo vídeo, sim. Pelo vídeo? Porque, assim, eu acho legal que você tá com a receita. É que hoje, com antibiótico, você tem que deixar a receita, você não consegue mais comprar. Uhum. Mas aqui, por exemplo, várias vezes, às vezes dá uma raiva, assim, do médico, porque ele manda você tomar tais dias e tal quantidade, que você tem que comprar 2 caixas e você não vai consumir as 2 caixas inteiras. Sim. Porque a caixa só vende 10 unidades, você precisa de 15, então tem que comprar uma caixa e meia, mas não vende uma caixa e meia. Na Coreia vem certinho, separado cada dia, cada remédio. Exato. Né? No Brasil também tentou isso. Quando? Ano 2000, por aí, já tem lei sobre isso, que chama-se fracionamento de medicamentos. Tá. Você podia abrir o medicamento, uma caixa, para dar exatamente a quantidade certa para o paciente. É igual no supermercado, eu abri o pacote de papel higiênico, eu quero comprar só 2 rolos. Você Isso. me obriga a comprar 10, é venda casada, é proibido, devia ser proibido. Sim, existe essa lei, mas não é cumprido justamente porque eles não davam para a farmácia uma opção de, não digo cobrar mais caro, mas opção de poder comprar mais barato para poder fazer fracionamento, porque isso é um serviço. Tá. Você tem que trabalhar para poder fracionar o produto. E além da embalagem que você tem que colocar. Então, e quem vai querer comprar um produto que foi com a caixa violada já? Tá sem a caixa? Exatamente. É que o brasileiro não está acostumado com esse fracionamento. Se você falar para a pessoa, olha, tem caixa que tem 20 comprimidos, então só vou vender 14. Aí o cara vai falar, mas espera aí. E o outro 6? O que você vai fazer com esses 6 comprimidos? Entendi.
Não tem lógica. Quer dizer, lei existe, mas não é cumprido. E na Coreia, antigamente, não sei como tá hoje, antigamente os remédios... Eu lembro que eu sempre ia pra Coreia uma vez a cada 2, 3 anos quando criança, e vira e mexe eu ficava doente lá, né, por causa da mudança da estação. Climática. Assim. E aí os remédios que eu ficava meio assim, não gostava de ficar doente na Coreia, porque aqui no Brasil eu ficava doente, eu era criança, a maioria dos remédios era xarope docinho. Uhum. E na Coreia era o pó. Uhum. Eles nem para botar o pó dentro do comprimido, eles usavam o pó para botar. Tinha que tomar o pó direto e aí tomava alguma coisa. E era sempre muito amargo, né? Aí eu ficava com a impressão de que a indústria farmacêutica na Coreia é muito atrasada. Mas pensando como que é hoje, isso na verdade é mais avançada, não? Sim, é avançada no termos de pensar no paciente. Nesse sentido Quer dizer, na época, até um certo tempo, o Brasil, por exemplo, tinha um monte de medicamentos que eram nem lançados na Coreia e entrava no Brasil primeiro. Tá. Porque fazia o teste, na verdade, aqui no Brasil, fazia o teste, e se não dava algum tipo de reação, algum tipo de... Porque o Brasil não era tão rigoroso. Não é tão rigoroso, mas deixava passar. Tá. É diferente. Rigoroso a lei brasileira é um dos mais rigorosos do mundo. O problema é fiscalização. O problema é fiscalização, exatamente. Né? Mas um remédio entrar, mesmo assim, um remédio... mas uma empresa grande, uma empresa gigantesca... faz um lobby lá. Um lobby entra, né? Não tem como. E na Coreia era mais restritivo. Mais restritivo. Entendi. Entrando nessa pauta de que o farmacêutico coreano virava assim, praticamente um balcão de informação para a comunidade. No começo, atendendo casos de diarreia, casos de gripe, pessoas querendo soro, doenças do dia a dia normal, né? E aí chega a época do Covid. Né? E aí chega a época do Covid, fecha tudo. No Brasil, eu lembro que no Brasil, por exemplo, assim que começou o Covid, gente famosa como o Drauzio Varela, pessoas assim, amigos meus médicos, né, do Hospital da Clínica, falando assim que saiu uma matéria falando assim, não é para usar máscara, porque máscara é só para quem está doente. Se você não está doente, não compre máscara. E na época era essa informação porque achava-se que faltaria máscara para todo mundo. Se todo mundo ficar igual na televisão, poxa, vai ter lockdown, preciso encher minha casa de papel higiênico, né? Era todo mundo procurando papel higiênico. Para comprar papel higiênico. E aí eles pensaram, pô, se desse pânico nas pessoas e todo mundo comprar máscara, sim, não vai dar tempo de reabastecer a indústria da máscara, produzir o suficiente ou importar o suficiente para suprir nessa primeira demanda. Então, nesse primeiro momento, informou-se que não precisava usar máscara. Aí depois viu-se que era melhor usar máscara. E aí depois, gente que não queria usar máscara usou as informações antigas. Isso só buscando informação aqui no Brasil. E aí eu fico imaginando a cabeça de um senhor, de uma senhora aqui da comunidade que não sabe falar tão bem português, aí consegue caçar na Coreia o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, vê que são realidades às vezes um pouco diferentes, porque lá não se teve um lockdown igual aqui, mas ao mesmo tempo teve muitas restrições, né? Talvez não teve tantas regras que nem você comentou, igual aqui no Brasil. O Brasil é muito bom fazer regra. Cara, fiscalizar é um pouco diferente. Na Coreia, acho que ele já sabe que vamos fazer regra que a gente consegue fiscalizar. Então teve bastante, como é que fala? Restrição de lotação de lugar, né? Você ia para um restaurante e você tinha que passar seu celular, um QR Code para mostrar que você estava lá, porque depois se você der seu teste positivo, disparava para todo mundo que estava no restaurante no mesmo dia, melhor que você, que tinha alguém contaminado para ir para casa fazer teste. E aí que o pessoal chegava também e perguntava assim, e esse corona, hein? O que você respondia? O modo da Coreia controlar pessoas é que no Brasil não vai funcionar, né? Porque Brasil, qualquer coisa que você fala de controlar alguém, vai dizer, opa, ele é prisão, tá tirando uma liberdade, invasão de privacidade e tudo mais, né? Então, isso não funcionaria no Brasil. Agora, realmente, quando começou esse Covid... Porque começou lá antes aqui. Começou lá. É que já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo em novembro de 2019, porque começou o pessoal que já via o noticiário da China, já começou a comprar máscaras.
Falei, nossa, por que estão comprando máscara? Não entendi. Máscara que nunca saiu, estão comprando. Os coreanos daqui estavam comprando máscara já? Já estavam comprando. Em dezembro de 2019? 2019. Porque a pandemia oficialmente começou aqui em março de 2020. Março, depois do carnaval. Então, durante dezembro de 2019... A pessoa já foi comprando máscara. Já 2020, janeiro, fevereiro, até metade de março... Não, desculpa. Até final de fevereiro. Quem ouviu algum noticiário da China já estavam comprando máscara doidado, deixando estoque. Aí você já tinha os contatos de onde tem máscara, então. Sim, na verdade, eu comecei também... Questão de procura, né? Oferta e procura. Então, está procurando, então vamos comprar. Uhum. Vamos abastecer. Não está errado. Vender, né? Quando começou... Deixando bem claro, quando começou a vender máscara, eu cobrei caro. Porque eu achei que... Para quê? Não precisa de máscara. Por que estão comprando máscara? Então, você quer comprar? Então, você paga o preço que quer. Por isso que eu quero colocar. Até porque não era fácil achar. Não era fácil de achar, exatamente. Agora, quando realmente estourou mesmo o Covid, depois de carnaval, eu vi que, peraí, isso é coisa séria. Aí o que aconteceu é que, na verdade, o que eu conseguia de arrumar de máscara, eu estava dando máscara para o pessoal, né? Quer dizer, tirando o meu custo mesmo. Vai entender a preço de custo. Sim. Aí eu doei para o polícia militar, pessoas desesperadas, né? Vinha atrás da máquina e tudo mais. Então, aconteceu isso. Bem antes, na verdade. Aqui no bairro era normal ainda entrar gente na farmácia sem máscara? Ou você acha que aqui o pessoal aderiu? Eu digo com uma comunidade coreana. Sim. Como os coreanos já têm o costume de usar máscara na Coreia, aqui no Brasil a gente não usava, mas quando começou a pandemia, eu tinha um bar, né? Eu mandei para meus funcionários, pessoal, começou a pandemia, quem vem de metrô, se possível, eu vou deixar algumas máscaras no bar, e quando vocês forem pegar metrô, ônibus, essas coisas, usem as máscaras. E aí me mandaram, aí o funcionário me mandou um vídeo falando, Dr. Drauzio tá falando que não é para usar. Falei, cara, o Dr. Drauzio não tá acostumado com uma virose, tipo uma gripe aviária, essas viroses que já se tem na Ásia. E assim, é normal, o pessoal vai usar. E demorou eu percebi que demorou. Eles pegaram as máscaras, levaram para casa, mas não usavam, né? Só começou a usar quando virou realmente, tipo, lei, né? Igual quando agora tem que usar cinto de segurança. Aí que começou-se a usar, e aí quando começou-se a espalhar bastante o porquê da máscara. Mas aqui no bairro, os coreanos eram mais fáceis, assim? Sim, todo Porque mundo. até hoje você vê gente usando, né? Gente usando. Então, por isso que eu falo, hoje em dia, eu falo para pessoas, inclusive para minha mãe, você não precisa usar máscara na rua. Para que tá usando máscara na rua? Na rua não precisa. Agora, se vai entrar em algum lugar fechado, se acha que tá meio preocupado com isso, então usa dentro da sala. Mas não precisa ficar o tempo todo, inclusive na rua, né? Uhum. Não é necessário, não é mais necessário. Mas aqui antes mesmo a gente da Coreia já se usava, né? O trabalho de tirar e botar a máscara, muitas vezes já costumou ficar. Muita gente até gosta de usar máscara para esconder o rosto, né? Para não precisar se caprichar naquela maquiagem também. Normal. E aí teve depois da máscara, o segundo produto mais procurado foi testes. Né? Você lembra os primeiros testes que chegaram? Os primeiros testes foram de teste de sangue, né? Tá, aquele que furava. Furava o dedo para fazer o Mas teste. de indústria brasileira normal? Não. Isso eu comecei da Coreia. Tá. A Coreia já tinha esse teste, na verdade. Mas aí, como que chegou até você? Bom, aí, de uma certa forma, foi uma ajuda de um amigo. Ele queria vender para empresas, por exemplo, de Hyundai, queria vender para as empresas coreanas. Mas você acha que ele trouxe da mochila? Não. É legal. Ele fez uma importação. Legal, sim. Ele trabalhava com outros produtos farmacêuticos médicos, e ele já tinha esse vamos dizer assim, planejamento de trazer esses testes. Porque a Coreia era um fabricante de teste. Inclusive, foi um dos grandes sucessos na Coreia no começo da pandemia, foi de que tinha bastante... Testaram adoidado, né? Sim, qualquer coisa era teste. Ficou o famoso drive-thru de teste. O único país no mundo que fazia drive-thru desde o começo foi a Coreia. Uhum. Então, estava bem desenvolvido, na verdade. Quando começou, acho que a Covid na China, eles já
viram que tinha que fazer. Quer dizer, Coreia já preparou, mesmo não falando muito para a população que deve se fazer isso ou aquilo... Para não causar o pânico. Não causar o pânico, mas ele já preparou para isso, né? Então, quando chegou em mês de maio, foi maio de 2020, já o teste coreano já estava entrando aqui no Brasil. E esse cara não ficou milionário? Tipo, ele trouxe os testes no começo. Ninguém queria comprar teste no começo? Não, vendeu bem. Vendeu bem. Mas pela amizade ele separou um pouco para você, foi isso? Sim, mais ou menos isso. Entendi. Eu fazia teste de sangue, né? Isso foi até em novembro de 2020 a gente fazia teste de sangue. Quando chegou em novembro, aí já entrou aquele teste de narina, né? De narina. Aí já começou a aparecer, inclusive, produto chinês também, mas meio arcaico na época, né? Mas começou a aparecer o nasofaríngea. E o pessoal que era aqui, os coreanos, entraram na mesma ritmo de preocupação que teve na Coreia, de querer se testar também por qualquer coisa, sim, assim, toda hora? Sim, toda hora. Desesperado. Final de 2020... Porque você aplicava o teste para a sim, pessoa? Sim. Naquele levava para casa? Não. Eu aplicava teste na farmácia. Aí você você lembra a primeira vez que você falou, sim, você está com Covid? Você lembra o primeiro teste positivo? Não lembro. Não lembro exatamente o primeiro, mas o que mais marcou foi um casal que fez o teste e o marido faleceu. Eu fiz era a virada do ano, né? Era o dia 4 de janeiro, alguma coisa assim. Ele tinha feito o teste numa outra farmácia, tinha dado negativo, mas ele voltou na minha farmácia, porque eu não tinha. Justamente quando ele veio fazer teste, eu tinha acabado. Tá. Aí ele mesmo assim se preocupou em fazer, deu negativo, só que isso foi num sábado, e eu lembro até hoje. Devia estar naquela janela. Naquela janela, exatamente. Então fez o teste no sábado, deu negativo. Só que ele sentiu-se mal no domingo, aí ele voltou de novo na segunda-feira para mim, olha, chegou o teste? Sim, chegou. Eu queria fazer de novo porque estou sentindo alguma coisa esquisito. Ele fez o teste, deu positivo. Aí, logo em seguida, a esposa estava esperando do lado de fora para dar negativo, né? Só que deu positivo, então a esposa também fez o teste. E lembro que depois de uns 2 dias ele foi internado e ele chegou a falecer. A esposa, não sei se ela está viva, mas a última notícia que eu tenho é que ela ainda está viva, só com saúde muito debilitada. Tá. E é o pessoal da nossa igreja. Entendi. Essa eu não consigo esquecer. Quando eu dei... Você falou de positivo, né? Eu falei de positivo, falei, puxa vida, e agora? E aí você tem que tentar acalmar, porque você faz o teste, não é, deu positivo, tchau, quando você melhorar, você volta. Você vai ter que dar aquele consolo, explicar o que faz, o que procurar, não? Consolo não, mas a gente fala o que exatamente a pessoa deve fazer. Não sei se isso serve de consolo, né? Mas, olha, a partir desse momento, você faz assim, assim, assado. Se isola, se faz isso, faz aquilo. Se você falar que sentiu alguma coisa diferente do que você sente normalmente, pode me ligar a qualquer hora que eu te oriento o que você deve fazer. Essa é a parte, entendi. Inclusive, não somente... Isso é um consolo? Não sei. Você saber que tem aonde recorrer ou procurar... Uhum. Principalmente você está num lugar que você não domina totalmente a língua, você está num lugar que as informações chegam... Era uma época que a informação e desinformação chegava toda hora. Exatamente. Desinformação principalmente, né? Muita gente... Vendeu muito cloroquina e ivermectina? Não vendi nenhum. Nenhum? Nenhum. Porque não tinha? Não. Ivermectina tinha, a pessoa pedia e falava, não serve. Tá. Mas não adiantava você falar, pessoal. Tudo bem, você quer tomar, toma. Mas agora, se pergunta para mim, para que isso serve para o Covid? Não serve. Eu sigo a orientação da nosso Ministério da Saúde, então, não, isso não serve, não é para isso. Agora, quer tomar? Você que toma por sua conta. Tá. Até porque se não tomar em excesso, ivermectina não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum, sim. Tá. E cloroquina porque não vendia? Porque precisa de receita mais específica? Ele tornou receita obrigatória depois de um certo tempo. Depois, uns 5, 6 meses depois todo mundo procurando pelo cloroquina, no caso. Entendi. Mas ele chegou a ficar em falta um tempo e quando ele voltou, precisava de receita.
E tem gente que realmente procurava medicação, mas... E não conseguia achar Sim, no começo porque estava em falta. Tinha gente que realmente precisava da medicação e não tinha porque estava em falta. Sim. Aí, quando o pessoal queria tomar, eu falei, não, pensar muito bem, porque o efeito colateral dele é horrível, você vai sentir mal. Mas mesmo assim quer tomar, então vai no médico aí e pede uma receita. Eu te deixo guardado esse medicamento, mas você me traz receita. E aí não tinha como trazer a receita. Até traz, viu? Vai até o médico amigo, o médico... E tinha médicos que receitavam mesmo. Sim, também. Tinha médicos que receitavam, né? Porque como era aquele começo, tudo, aquele pensamento de, na pior das hipóteses vai ter um pouco de efeito colateral, mas não vai fazer tão mal, assim, então toma. Vamos tentar tudo. A pessoa ia na seguro-saúde, né? Não sei, não vai dizer o nome do seguro-saúde, eu ia lá e trazia um pacotão de... tinha um convênio específico que incentivava. Incentivava isso, né? Tá. Então, trazia já o pacote lá. Trazia que nem a Coreia fazia. Dentro do envelope, coloca um monte de medicamentos, assim, isso, aquilo, e já trazia. Olha, mandou tomar isso aqui. O que se faz? Se a senhora quiser confiar nele, toma. Toma de acordo com o médico. O médico prescreveu. Entendi. Eu não vou dizer não deve tomar, sim, já que é um médico que receitou. Então, isso fica... Faz o que tem Mas que ser. esse convênio teve problemas nessa época depois, né? Teve problema. E também teve, se eu não me engano, naquela época, doações ou de pessoas da comunidade que tinham mais dinheiro, ou até do governo e tal, tanto de máscara quanto de testes, não é? Sim. E aí o pessoal acabava sabendo que tinha, e acho que um dos postos de distribuição, não é bem um posto de distribuição, né? Porque, na verdade, não é que a gente estava fazendo o teste ou dando teste de graça. Estava custeando, né? Então, o pessoal só tinha o valor do custo para fazer. Exato. E aí a sua formação foi um desses pontos. Sim, a Associação Coreana, na época, o presidente era o Nelson Hong, né? Ele conseguiu, através de uma outra firma de importação, né? Uma quantidade razoável de testes, e ele doou. A importadora doou para a associação e ele não sabia o que fazer com isso. Então, me contactou, olha, será que você consegue fazer esses testes, sei lá, cobrando pelo menos um custo do seu trabalho. Da aplicação. De aplicação de teste. Tudo bem, sem problema nenhum. Eu faço, não há problema nenhum. Entendi. Faço. E foi em duas ocasiões. Uma vez porque essa importadora doou para a associação e na outra vez o Cheuk, né, a Associação dos Esportistas Coreanos, também fizeram uma doação. Eles também conseguiram uma quantidade grande de testes. Razoável, então fizemos o teste através desse... E aí você conseguia acompanhar, então, os picos de negócio? Picos, batia mais ou menos. Nossa, tá todo mundo dando positivo e tá todo mundo ficando... é o que tá falando mesmo na TV. Sim, infelizmente, o que se fala na televisão é muito pouco, na verdade. É muito abaixo do que realmente o que estava acontecendo. Você percebia que a demanda era grande, só que pelo gráfico do governo estava caindo. Não, está errado isso. Não está acompanhando. Não está acompanhando. Entendi. E também dava para ver, assim, como é que fala? Quando as pessoas estavam... Porque foi decretado recentemente, acho que vai fazer 2 semanas, o fim da pandemia. Sim. Só que todo mundo começou a pegar várias gripes, ou então o Covid acabou virando praticamente uma gripe, né? E aí o que está acontecendo, na verdade, é que assim, as pessoas estão pegando ainda, mas os efeitos estão mais fáceis de lidar. Sim. Só que as pessoas não estão mais fazendo teste também. O OMS, o Organização Mundial da Saúde, decretou o fim de pandemia, mas isso no papel, né? Mas o vírus ainda continua ali. Claro que a quantidade de pessoas... A letalidade diminuiu, sim. Ainda bem que diminuiu, né? Por conta de vacina, sim, imunidade, essas coisas. Exato. Mas aquela história... Tudo bem que virou que nem uma gripe, vamos pensar assim, gripe comum, gripe que todo mundo pegaria todo ano, né? Mas tem que ver... sempre falo, olha... Talvez você saia do Covid sem problema, mas o efeito colateral, o efeito posterior à Covid é muito ruim. Tem gente que passa mal, fica com sequelas depois. Sequelas depois. Então, temos que tomar cuidado. Do mesmo jeito que você não deve pegar nenhum tipo de influenza, não deve passar. Né?
na influenza também. Então, você não pode tentar não pegar, né? Melhor é não pegar. Agora, tomar vacina, tudo mais... A pessoa ainda faz teste? Ainda está fazendo bastante teste? Bastante não. Agora diminuiu e é que ninguém quer saber mais. Porque saber que está com o Covid e as restrições que vai vir, sim, é melhor não saber. Melhor não saber. Então, aquela história, se eu sei que está com Covid, aí eu vou ter que fazer... não posso trabalhar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então é melhor não saber. Então, eu estou gripado, então eu me afasto das pessoas, né? Ficar um pouco mais longe, mas eu vou tocar minha vida para frente. Uhum. Entendi. Sempre teve um banco lá na frente? Banco, sim, desde que eu reformei a loja, sim. Por que teve a ideia de botar aquele banco? Bom, não tenho ideia nenhuma, mas é a pessoa que passa lá, eu queria ficar sentado, sei lá, seria bom, né? Alguém pudesse ficar sentado, olhando para a gente passar. Então, é um banco da entrada voltada para a rua. E sempre tem alguns idosos sentados lá. Sim. Assim, eu acho assim, se você botasse esse banco em qualquer lugar, aceitaria eu também. Uhum. Porque eu já vi várias... Tem o K-Square, né? Na Rua Guarani. Sim. Eu já vi várias vezes grupos de harmonia assim, dentro do Burger King. Aí eu fico assim, nossa, que legal, né? As harmonias querendo comer hambúrguer, né? Não, elas estão lá sentadas só conversando. Depois sai e vai embora, não consumiu nada. Isso que tem as outras mesas lá no meio da praça ali, né? Então, assim, lógico, tem o banco, assim, demanda pra gente pra aceitar, sempre vai ter. Mas não é normal uma farmácia ter um banco para as pessoas aceitarem, né? É um banco onde você senta e vê gente passando, você acaba encontrando encontrando outro, né? Não, eu acho sensacional o banco, mas então eu fico imaginando, curioso de como surgiu essa ideia. Você consegue sentar lá? Sim, às vezes eu sento. De manhã cedo eu sento. De manhã cedo? Às 6:30 da manhã, quando eu abro a loja, ficou sentado lá. Porque a movimento ainda tá mais devagar. Mais devagar, então o pessoal passando, oi, bom dia, boa tarde. Às vezes, à tarde também tô sentado. Ele é quase o banco da Praça é Nossa, assim, né? Tipo, você tá sentado lá e vem e senta depois vai. É bom, você fica sentado, os pessoas idosos sentam lá e... Olha, não te vi agora. Oi, tá vendo? Tudo bem? O pessoal... É bom. A farmácia virou um ponto de encontro das pessoas. Eu não te vi. Oi, eu pensei que já foi, mas você tá aí. Tô aqui. E não são só harmonias coreanas. Eu já vi várias harmonias judias lá sentadas também. Tem judias estão sentados. Aí elas perguntam, mas a gente pode ficar sentado aqui várias horas? Claro, pode ficar, claro, não tem problema nenhum. O banco foi feito para sentar. Então você pode ficar sentado. Não, quanto tempo banco quiser. Foi feito para aceitar. Farmácia foi feita para aceitar? Também, por que não? Farmácia também é um lugar onde você não precisa vir tratar só de doença. É o que eu sempre falo. Alguém fala para mim, mas você vendendo remédio, você tem bastante lucro, né? Não, vendendo remédio eu não tenho lucro. Se você fala para mim, eu venho comprar remédio de pressão, você tem bastante lucro, né? Porque eu tenho que tomar todo dia, não é? Não, remédio de pressão não tem lucro. Porque são medicamentos que é importante, não dá para ter... Não dá para ter lucro grande. Uhum. Então você... É meio que quase que tabelado, assim. O único produto tabelado no Brasil é medicamento. Tá. Existe a tabela. Mas é justo. Justo no sentido de? No justo de, eu digo assim, para as pessoas que vão comprar não sofrerem abusos de preço por conta de demanda, por ser um produto essencial. Medicamento deveria ser de graça. Tá. Eu sou a favor de que o medicamento deveria ser de graça e que o governo me pague pelo meu trabalho. No sentido de eu posso prestar um serviço para a população, desde que ele me pague pelo serviço que eu faço. É um pensamento legal, bom, concordo. Acho que assim, concordo com o que eu disse. Gostaria muito de que fosse possível, mas não tem um lugar do mundo que é assim, tem? Não existe. Na verdade, não existe. Mas se, por exemplo, o Brasil é um país que, por exemplo, tem SUS, né? Que o SUS é de graça. É de graça. Uhum. Não existe país, acho que não conheço nenhum país no mundo onde você, qualquer lugar que você se acidentar, por exemplo, você vai entrar no SUS ou de emergência, você é tratado, tem que fazer cirurgia, faz a cirurgia que tem que ser feita. Porque nos Estados Unidos, quem pegava Covid era internado. Se não morresse de Covid, morreria falido depois. Exatamente. O que aconteceu bastante. Muitas pessoas deixavam de ir para um médico hospital com medo de ter que ser internado e não ter dinheiro para pagar depois. Exatamente. E aqui, nosso serviço de saúde tem suas limitações,
Obviamente poderia ser muito melhor, mas pelo menos a gente tem essa opção do serviço gratuito. Serviço né? gratuito. E fora que, na verdade, se você for internado em qualquer hospital, mesmo que seja Albert Einstein, se aceitou você para ser internado, dele não pode te cobrar. É um país. Eles não podem te mandar embora porque você não está pagando. Porque não está pagando, não pode fazer isso. É um país, é a lei. Eu não sei se Brasil, porque Brasil é um país católico. Eu já conheço vários amigos, uns 2 amigos meus que tiveram que se internar não por Covid, por outra doença, piorou a doença, não tinha como pagar e simplesmente o hospital manda assinar uma nota promissória e nem vai atrás, e né? vai embora. Então, tudo bem que ele pode cobrar judicialmente, mas se você não tem nada para dar em contrapartida, seu nome não fica sujo por causa disso. Agora, você é tratado de qualquer forma de todos os meios que eles têm. Então, uma forma, assim, é igual praticamente uma cafeteria que não ganha dinheiro com o café. Porque a margem do café assim, é alta, mas é um produto barato. Sim. Ganha com pão, ganha com essas coisas. Com outras coisas. Então, a farmácia você ganha mais com essas outras coisas. E o que a nossa comunidade compra bastante de outras coisas? Além de... Eu imagino coisa para tingir cabelo. Tingir cabelo. Porque... Vitamina. Você lembra quando surgiu o Viagra e os coreanos começaram a comprar, por exemplo? Ou eles tinham... Viagra, essas coisas eu vou comprar numa farmácia que não é de coreano, porque é melhor ninguém ficar sabendo que eu tô comprando isso. Mas não vai saber como pedir Viagra na outra farmácia, então, né? Tinha que ir lá pedir de qualquer forma? Tinha que vem aqui, eu preciso conversar com você. Vem aqui um pouquinho. Aí você vem, quando me puxa para um canto, eu já sei o que é. Tá bom, queremos saber quem. Pode falar os nomes, já agora eu tô brincando, pessoal. E aí você tem que saber fazer esse papel de sou um homem de confiança. Sim, conheço... sim. Bom, é melhor parar por aí, porque tem coisas que não posso falar aqui. Entendi. Então, eu imagino que deve ter sido... O Viagra, por exemplo, é um remédio... Por ser remédio, não é caro também, então? Não tem margem tão alta, por exemplo? Não, é que é um remédio, por exemplo, todo mundo quer. Tá. Todo mundo procura, todo mundo sabe para que serve, todo mundo sabe qual é o preço dele. Então, a margem de farmácia é bem fixo. A partir daí, como te falei, como no começo você falou da franchising de farmácia, você consegue, ganha na compra, na verdade. Da aquisição de medicamento. Para ter um desconto para conseguir que essa margem seja um pouco maior. Exato. É assim que funciona a farmácia. Então, o Viagra já é um produto já mais caro porque tem uma procura grande. Sim. Mas, por exemplo, o Viagra hoje em dia existe o genérico, né? E os coreanos sabem disso? Sabem, claro que sabem. Porque você explicou. Essas coisas sabem. Não precisa explicar, não. Eles sabem que tem genérico mais barato, tem outros produtos também, todos os genéricos mais baratos, tudo mais tem. Achei que você ia falar assim, não, o coreano não compra isso porque não precisa disso. Não, o coreano precisa, né? O coreano também é gente, é homem, do mesmo jeito, tem os mesmos pensamentos, mesmas necessidades. Então eu entendi que esses outros produtos são importantes. É por isso que aí acabou abrindo então, uma loja só para cosméticos na Três Rios? Sim, na Três Rios, na verdade, a gente... eu falo assim, eu me divorciei da minha mulher, né? Porque vocês trabalhavam juntos? Trabalhava juntos. Ela é farmacêutica também? Não, tá. Todo mundo pensa que ela é farmacêutica, né? Porque na época da faculdade, ela vivia no complexo da farmácia, né? Porque vocês já namoravam? Sim. Vocês namoraram desde a faculdade? Desde a faculdade. Tá. Demorou para casar, né? Não sei quando vocês casaram. Eu não leio bastantes anos. Né? Até casamento. Mas um dos motivos é por ela não ser coreana? Não. Pela família não tinha um problema em relação a isso? Do casamento. Sim, eu mantinha o segredo do relacionamento até me formar, né? Tá. Todos os meus amigos sabiam, tudo claro, né? Mas quem não sabia... Seus pais fingiam que não sabiam? Fingia não, acho que não sabia mesmo. Os pais sabem quando o filho tá namorando. Não sabia quem, mas dá pra perceber que tá namorando. Não sabia, não. Não sabia. Não sabia? Não sabia mesmo. Naquela época não existia esse negócio. Teus filhos namoram? Teus filhos namoram? Meus filhos namoram. Tá. Viu como os pais sabem? Sim. Não, porque, na verdade, a minha filha já tá casada. Tá. Né? Eles nunca precisaram esconder de você que tava namorando? Não.
Eu sempre falei, olha, eu tive que esconder o meu namoro por bastante tempo, por quase 5 anos. Então, eu não precisa vocês Esconderem para mim. Tá. Isso é ruim para você que está escondendo e a parte, o outro lado que também queria ficar em segredo. É que para quem não te conhece ou não conhece a farmácia, para quem está ouvindo e não é da comunidade, a sua esposa é descendente de japoneses. Japoneses, isso. Tá. Mas dentro da farmácia, provavelmente muitas pessoas deviam achar na época que era coreana e devia chegar chegando e falando em coreano com ela. Sim. Ainda na perfumaria... Na perfumaria também. Começa a falar em coreano, fala em coreano, depois fala tudo sozinha e vai embora. Entendi. Ela fala só, finge que tá entendendo. Sim, tá bom, sim. É igual eu e meus amigos, praticamente, que não falam tão bem coreano quando encontrar alguém mais velho. E aí, já que é uma atividade comercial onde realmente onde a farmácia costuma gerar mais dinheiro, provavelmente não tinha como expandir lá dentro do lugar para poder ter mais produtos, achou um outro ponto, então acabou separando então a farmácia e cosméticos. Exatamente. Mas a farmácia ainda vende os principais. Algumas coisas sim, continua vendendo. Entendi. E aí aproveitar a ocasião então para, a gente já se vê muito em casa, cada um trabalha em um lugar. Sim, na verdade foi isso, né? Mas almoçam juntos, por exemplo? Ah, sim, claro. Todo dia almoçamos juntos, claro. Almoço bem cedo, 11 horas, estou almoçando já. Mas porque vocês abrem muito cedo, né? Abre cedo e também 11 horas é um bom horário, porque você come... Comida fresquinha. Comida fresquinha. Primeira esgarfada, tudo é nosso. Tá. Para evitar uma boa intoxicação alimentar, né? Também, né? Provavelmente, atendendo as pessoas que pegaram intoxicação, são os últimos a chegar no restaurante. Comida de buffet, você tem que tomar muito cuidado, né? Quando chegar no finalzinho. Tá. E... aí entra uma veia empreendedora para acompanhar o que sai mais, o que sai menos, nessa parte de... como que... porque algumas vezes eu já cheguei lá, por exemplo, assim, eu preciso de tal remédio. Hoje eu não tenho, amanhã chega. Aí, da minha cabeça, era assim, a logística é muito rápida, muito fácil. Você provavelmente não deve ter pedido um pedido mínimo de 10 caixas por minha causa para vender uma caixa. A logística da farmácia é muito boa. Mesmo você não sendo uma rede grande. Mesmo sendo uma rede grande. Porque, por exemplo, se você pede hoje, amanhã de manhã está aqui na minha farmácia. Para entrega na farmácia é 24 horas. Quer dizer, pedi hoje, por exemplo, hoje fechamento às 9 horas. Se você pedir antes das 9 horas, amanhã, antes do meio-dia mais ou menos, já estou recebendo essa medicação. Mas você pode pedir só uma unidade? Só uma. Aí que está. Claro que antigamente, quando você não tinha um volume razoável de compra, você deixava ter um pouco de lucro, de desconto, e também você tinha que completar um pedido mínimo. Mas, de uma certa forma, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu cheguei a um patamar em que isso não me preocupa mais. Eu peço o que tem que pedir, ponto final, e eles me entregam. Porque, de uma certa forma, tirando redes de farmácia, eu estou numa patamar em que é uma referência, posso dizer assim, né? Uma referência dentro do Bom Retiro. Em termos de indústria. A indústria me olha com outros olhares, porque eu tenho um certo volume de vendas em relação a outras redes de farmácia. Porque não tem... isso que eu ia falar. Bom Retiro é um bairro populoso, com uma população idosa. Sim. Mas você não... diferentemente do meu bairro, que eu moro na Aclimação, que tem muita farmácia de rede, inclusive uma na frente da outra, aqui não tem tantas farmácias de rede. Agora que aquela farmácia virou uma outra farma, né? Ela fica na Tecido com a Prates, mas acho que tem uma na José Paulino antiga. José Paulino, Drogazil. E não tem outras farmácias de rede grande aqui, né? Ainda bem, né? Mas por que você acha isso? Porque eles têm medo das drogas Kings? Não é bem assim. Claro que eles devem fazer algum estudo. Sim, eu imagino. Para ver se vale a pena colocar a marca deles num determinado lugar, né? Claro. Mas acho que Bom Retiro não é um lugar como diria, que dá lucro para essas grandes redes. Porque eles não podem visar só o remédio. Eles têm que ver onde tem lugar que vai vender aqueles cosméticos,
tudo cosméticos isso. caros, Os né? cosméticos caros. Verdade, porque cada vez mais dentro de uma farmácia de rede, Sim. tem aquela prateleira lá só de cosméticos caros. Se chama dermocosméticos. São linhas caras que dão mais lucro. Entendi. E aí, provavelmente, se for pensar por esse lado, o Bom Retiro talvez não seja tão atrativo Exatamente. para abrir. Tá. E porque você falando assim para mim dessa logística boa, eu fico pensando assim, nossa, por que não existe então tantas farmácias mais que não são de rede? Antigamente todo bairro tinha uma farmácia com um farmacêutico que não era de rede, né? Sim. E cada vez mais, acho que a imagem que parece assim para mim, o vídeo que passa na minha cabeça é de que vai ser tipo o Blockbuster do final das contas, assim, vão fechar todas e ficar só as de rede. Vocês acham que vai ser esse o cenário, por exemplo? 30 anos atrás, eu participei de um seminário onde o economista estava falando sobre futuro de farmácia. Na época, eu lembro bem o que ele falou. Ou você cresce ou você diminui. Você não pode ficar no meio termo. Mas como uma farmácia diminui? Uma farmácia tem que ter tudo. Não, diminuir no sentido de você ter menos funcionários possíveis. Ou você vira uma grande. Tá. Então, eu estou indo para essa pequeno. Estou me dirigindo para ser pequeno. Tá. É meio esquisito falar isso, né? Mas assim, porque a farmácia precisa ter equipe grande porque ela trabalha muitos dias, muitos horários. Muitos horários. Então você não tem mais aquele plantão. Antigamente eu lembro que... não me recordo se eu estou errado, mas eu lembro que antigamente... quando eu era criança, você vai para uma farmácia de domingo, estava fechada, tinha um papel colado assim, estamos fechados, plantão é farmácia tal. Meio que como se as farmácias combinassem quem vai fechar cada domingo para quem vai abrir. Não, antigamente tinha essa lei, quer dizer, ainda existe a lei de plantão. O que é essa lei de plantão? A lei de plantão é dividido em 4 turmas. Então, você é primeira turma, outro é segunda turma, terceira e quarta turma. Então, cada um tinha direito e dever de abrir um determinado primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e quarto domingo, assim por diante. A própria, e quem que define? O Sincofarma, que é o Sindicato de Comércio Farmacêutico, ele que define essa tabela. Então, aqui no Bom Retiro, assim, abrir sempre ele pode abrir? Então, antigamente tinha essa lei. Tá. Ainda existe a lei, só que a lei, entre aspas, foi derrubada pelo STF, né? Porque todo mundo tem direito ao trabalho. Essa é a regra. Porque a regra falava que você tinha que fechar também. Sim. Então, antigamente, por exemplo, eu era a segunda turma. Então, segundo domingo do todo mês, eu tinha que abrir. Tá. Abrir e ficava aberto sábado e domingo. Entendi. Eu não podia abrir nos outros domingos. Mas... Para mim é muito, assim, na minha cabeça de teoria da conspiração, grandes redes fazendo lobby, porque eles são grandes, tem muitos funcionários, eles querem abrir todos os dias para ter o maior lucro possível. Vamos derrubar essa lei, baseado na regra de que todo mundo tem direito ao trabalho, e aí a gente consegue abrir todos os dias, e uma farmácia pequena que precisa fechar e descansar, não vai conseguir competir com a gente. Talvez seja essa a ideia. Mas já parou para pensar que foi isso ou não? Sim, mas é bom, né? Pra você poder descansar todos os domingos, né? Agora você não precisa mais abrir. Sim. No sentido de não ser obrigado a abrir, é uma boa ideia. E ainda mais sabendo que vai ter farmácias abertas. Sim. Por causa das grandes redes. Grandes redes. Vai ter uma farmácia aberta, grandes redes. Porque o domingo de plantão era um domingo bom? Antigamente era. Para ter, eu nunca esqueço o primeiro plantão que eu fiz quando entrei nessa Droga Pen de França. Era 25 de dezembro. O domingo caiu no 25 de dezembro? Não. Era 25 de dezembro, era um... era um dia de plantão, porque é um feriado. É feriado, né? Tá, então, Natal, né? Até os feriados tinha que estar nesse rodízio. Sim, então era 25 de dezembro, era feriado e... E você pegou plantão? Eu peguei plantão e falei, primeira plantão da minha vida, eu não vou fugir, né? Aí eu abri. Dia 25 de dezembro, eu lembro, 8 horas da manhã, eu abri 25 de dezembro com minha namorada, que é esposa, agora, atual, minha namorada. Só vocês dois lá? Os dois lá e um funcionário. Aí, 25 de dezembro é ótimo, tá todo mundo de dor de barriga por causa da ceia. O que eu sei é que aqui no Brás, até a Penha, não tinha uma farmácia aberta. Não tinha uma farmácia Da Penha até o Brás? É. Penha, Tatuapé, Moca...
Brás. Quer dizer, a pessoa que saía daquela praça lá do Brás, como é que é? O Concórdia, Largo do Da Concórdia. Lago da Concórdia. Da Lago do Concórdia. E Pegando lá a Celso Garcia. Celso Garcia, indo, e não acharam uma farmácia lá. Mas é porque o pessoal caiu no plantão, mas não quis abrir. Não quis abrir. Imagina até que hora que eu trabalhei no dia 25 de dezembro. Nossa, Agi Mosec. Trabalhei pra caramba. Muito. Aí chegar às 8 horas da noite e falei, olha, não aguento mais. Vamos fechar. Empurra a pessoa para fora, porque não aguento mais trabalhar. Eu e minha namorada fechamos a loja com gente querendo entrar. Não dá. Não tem mais remédio para vender. Foi assim, do primeiro plantão. E aí você fez... Agora, depois disso, todos os plantões eu abria. Eu nunca deixei de abrir nos meus plantões. Uhum. Mesmo que caísse no dia 1º de janeiro, eu abria. Como diz, né? Como te falei, farmácia, eu gosto de ficar na farmácia. Uhum. Só que meus filhos também eram como que fala? Eram arrastados para ficar dentro da loja junto. Coitados. Né? Todos eles, quando fazia plantão, eles ficavam todo mundo dentro da loja, quer dizer, ao redor da loja. Alguém deles quis fazer farmácia? Não. 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 Minha filha mais velha fez farmácia. Fez farmácia, mas ela não quer saber de farmácia comércio, né? Ah, indústria. Ela fez já pensando querendo fazer indústria. Entendi. Nossa, essa história do plantão é muito legal. E porque eu lembro que quando começou quando a pandemia estava... ainda não estava oficializado o lockdown. Uhum. Mas, assim, o Brasil começa depois do carnaval, né? Então, deu carnaval, como se não tivesse existido Covid. Aí, não existisse Covid. Sim. Nunca vai chegar aqui no Brasil. Né? E aí... Depois do carnaval, acho que veio aquela ressaca, noticiário, primeiro caso. E aí a gente ainda podia abrir o bar normalmente. Exatamente. Só que o bar estava totalmente vazio. Assim, vazio. E aí, pra gente era até mais digno falar assim, nós estamos preocupados e vamos fechar, do que tá aberto com o bar vazio, porque ninguém queria ir. Então a gente viu, né, a gente estava acompanhando as notícias, então sempre muitas informações desencontradas. A gente falou assim, vamos fazer assim, vamos proibir consumo no local, porque o bar ficava no bairro residencial, as pessoas podem comprar e levar para casa. E vamos começar, então, o nosso delivery? Vamos. E aí, a gente nunca fez um delivery na época. A gente não quis entrar nas plataformas de entrega, de delivery, porque a gente achava as taxas muito pesadas. Então, a gente falou, vamos fazer um delivery próprio. A gente atende... Quem vai pedir cerveja com a gente? É quem mora aqui perto do bar, porque a clientela do bar é tudo vizinho. Então, vamos fazer o nosso delivery aqui entre a gente. E aí eu fiquei lá programando, eu fui fazendo a arte das postagens, programando oficialmente como que seria o nosso delivery, né? E a gente sempre movimentou muito rede social, meu bar sempre movimentou muito a rede social. Eu gostava, né? E a gente todo dia tinha que fazer postagem, stories, mas como naquela época a gente não estava sabendo se abre, fecha, se incentiva as pessoas a virem pro bar, mas eu também falo, não venham, e aí para que eu vou abrir? A gente ficou vários dias sem postar. E aí eu fiz uma postagem que era um print de uma tela de WhatsApp, escrito assim, oi sumido, né? E aí explicando o que estava funcionando no nosso delivery. Aí eu pensei, como eu não sou uma pizzaria, eu não vou contratar, eu não sei como vai ser a demanda, eu não vou contratar motoqueiro. Eu vou simplesmente aqui fazer você manda o pedido, e aí no final do dia eu vou e te entrego. Aí eu faço assim, então vou pegar, minha logística naquela época foi assim, vou pegar pedido das 10 até as 2 horas, das 3 horas, 4 horas eu monto esses pedidos e 5 horas eu vou entregar. E isso sozinho também, porque na época a gente falou para os funcionários ficar em casa, né? Aliás, eu não lembro se na época... Não, nessa época ainda não tinha lockdown, os funcionários ainda estavam vindo. Só que eu falei assim, vocês vão ficar aqui e eu vou lá fazer as entregas. Eu chego de manhã, pego os pedidos. Meu bar ficava em Moema. Meu primeiro pedido foi em Perdizes. Aí eu fiquei com aquele sentimento, cara, é o primeiro pedido. Não vou falar não, né? Porque aí se eu falar não para esse primeiro pedido, acho que é mais ou menos o mesmo sentimento. É o primeiro plantão, eu não vou fechar, né? Uhum. E aí eu fui até Perdizes entregar. E esse pessoal era um cara que nunca nem foi no bar. Ele falou assim, nunca fui no seu bar, mas eu sempre acompanhei o Instagram, que achava as fotos legais e tal. E porque eu perguntei assim, cara, você mora aqui, você vem até o bar, né? De Perdizes? Não, eu moro por aqui, eu frequento os bares aqui, mas...
Eu sempre acompanhei no Instagram, porque eu vi as postagens, as fotos, achava legal. Eu vi que vocês estavam com delivery, eu vou pedir, né? Vou falar, obrigado, agradeci. Pedi várias vezes depois parou de... Depois, assim, o delivery foi aquela e vai e volta, né? Sim. Mas aí eu fiquei com aquela sensação de, eu fiz bem em não negar esse pedido. Sim. Né? Tipo, é um momento de dificuldade e de não saber como faz, vamos aceitar tudo. Nossa, a gente já tem dia de Moema, Campo Limpo, Santana, Perdiz. Depois que eu comecei a ficar... Porque o sentimento era qual? Poxa, as pessoas vêm até meu bar para beber e eu falar que eu não vou entregar para você porque é longe. É a mesma coisa que eu falar, não volte para o bar depois porque você mora longe, né? Então a gente precisa entregar. Então a gente montou a logística. E aí, quando você fez esse plantão e estourou, pensou, nossa, eu vou ficar rico agora? Ou sabia que foi um dia por acaso? Não, foi boa venda, no caso, né? Naquele dia. Então, mas deu para deslumbrar? Ficar deslumbrado? Não, fica rico não vou ficar. Tá. Alguém já me falou, você não vai ficar rico. Com farmácia. Com farmácia. Então, você não vai ficar rico. Você vai viver na boa, sem falta, sem... Isso eu estou falando do meu sogro, que antigamente ele lia as mãos, né? Ele olhava minhas mãos e falava, não, você não vai ficar rico, não. E deixou a filha casar? Pois é, né? O que será mais que ele leu nessa mão? Não sei. Que ele não diz mais do que isso. Mas ele falou, não, você não vai ficar rico, mas... Não vai faltar. Não vai faltar. Então, quando ele falou isso, tá, então eu vou desistir de ser rico. Eu vou viver a minha vida do jeito que vier. Mas rico, eu acho que não vai ficar. Tá. E mesmo com esse 25 de dezembro, que foi um estouro de vendas. Sim, mas ele me deu uma força no sentido de, essa é minha profissão. Essa é realmente o que eu quis fazer. É o que os japoneses chamam de Ikigai, né? É o sentido da vida. É o sentido da vida, sim. Aí você pensa, não. Realmente escolhi é uma profissão muito boa. Porque, na verdade, tudo que pessoal vinha, pergunta, na época eu não sabia tanta coisa assim. Tinha recém-inaugurada, recém-comprada essa farmácia, fazia só um mês, né? E fazia pouco tempo que você tinha se formado. Sim, pouco tempo formado, não sabia tanta coisa assim. Então, eu falei, não, acho que eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso me interar com essas informações, porque realmente é uma boa maneira de falar, ajudar, meio esquisito dizer isso, né? Mas, de qualquer forma, ajudar essas pessoas. Eu quero ser um farmacêutico que o pessoal me confie. Essa foi um empurrão naquela época. Se tinha alguma dúvida, foi essa. Nunca desistiu? Nunca pensou do tipo assim, nossa, não é isso que eu quero fazer? Não. Teve momentos em que, financeiramente pensando assim, foi difícil, né? Teve uma época que muito difícil financeiramente, mas sempre eu tive pessoas que me apoiavam bem. Na época em que, por exemplo, na Ribeiro de Lima tinha época em que financeiramente muito ruim mesmo, tinha um fornecedor de medicamento, o cara, ele sabia que ia dar cheque sem fundo para ele. Antigamente, você dava cheque, um dia, sei lá, X, quando ele volta, demorava uns 7 dias para voltar o cheque. Aí ele reapresenta, aí demora mais uns 7 dias. É assim que funcionava antigamente. Aí tudo não era hoje em dia aqui. Papum, se você não pagou duplicata hoje, amanhã já o seu fornecedor sabe que você não pagou. Mas esse fornecedor meu, na época, realmente me ajudou bastante. Você acha que ajudou por quê? Sei lá, existe aquela ideia que na Coreia que de você falar que é Tokpul Jangun, né? Tokpul Jangun, que é o exército de um general só, né? Não existe. Eu achava que sim. Não precisava de ajuda de ninguém. Mas se você retrospectivamente você pensando, nossa, como tive a ajuda de tantas pessoas, né? Desde o seu pai que chegou, não tinha nem onde dormir. Sim, se você for pensar, né? Sim, exatamente. Acho que falta, na verdade, a gente parar para pensar e refletir e enxergar essas pessoas. Sim. Porque a gente está sendo ajudado o tempo todo por pessoas, né? E eu acho que é muito bonito ver
você começa a história já, a gente está aqui mais de 1 hora conversando, você não esquece o nome da pessoa que deu primeiro lugar para seu pai dormir aqui quando chegou aqui no Brasil, totalmente perdido, né? Totalmente perdido. Né? E acho que talvez é daí que vem esse retorno. E aí acho que esse retorno, de uma certa forma, aquele banco que você põe na frente da farmácia, proporcionalmente assim, dá para comparar com o senhor Gical chegando no seu pai. O que vocês estão fazendo aqui? Tem onde dormir? Tem onde sentar? Quer sentar? Pode sentar, né? Se você for pensar assim, Sim. Algo parecido. Fazer bem para pessoas próximas. Mas alguma vez já se arrependeu, então, de ter vindo... Porque você mesmo não queria vir atender os coreanos por causa da limitação das línguas. Sim. Né? E também por saber como o coreano não é tão fácil de lidar. Também. Alguma vez se arrependeu de ter vindo para o Bom Retiro? Não. Não. Bom Retiro é um lugar bom para viver, bom para trabalhar. Mas nunca tomou um xingo de uma harmonia? Sim, a gente leva. Leva xingo. Mas, como diz, né? Isso nunca abalou? Normal, né? Quando alguém fala para mim, não digo assim, xingo de realmente... Querendo ofender. Ou de ofender. Não, quando alguém fala para mim, mas de palavra assim, vamos pensar assim, como é que diria? Desabafo? Desabafo que seja. Aí eu fico pensando, puxa vida, essa senhora, essa idosa, gosta de mim. Porque se não gostasse, simplesmente desapareceria, né? Não viria mais na farmácia. Tá. Mas por que volta? Porque gosta de mim. De algum modo. De mim, digo, meu serviço, né, no caso. Uhum. Gosta de mim. Se você não gosta de, sei lá... Você nem reclama, você já não vai de novo. Não vai, simplesmente não vai mais, né? Tá. Tem tantas outras lojas, por que você tem que ir lá e me sujeitar o mau humor do cara, o desatenção do cara, né? Para que você iria? Porque você gosta da pessoa. Então, a pessoa vê. Pode xingar, pode me falar mal, reclamar de mim, mas depois volta. Então, eu vejo. Meu trabalho, minha pessoa está sendo, de uma certa forma, estou atingindo essa pessoa de maneira correta. Eu penso assim. Uhum. Entendi. Muito legal. Eu fico assim... A gente já conversou com tantas pessoas e a grande maioria assim, que a gente conversa é especialista ou foi o primeiro de uma área. E aí você vê assim, nossa, essa pessoa está na sua área, está fazendo o que gosta, está feliz, mas a história como foi parar lá foi de muitas indas e voltas, busca, procura. Tem gente que achou logo cedo, mas assim, não foi meio que por acaso, tentou uma coisa primeiro ou outra, e outras pessoas foram do tipo... queriam muito uma coisa, mas demoraram para conseguir, né? E a história hoje que a gente está passando aqui para as pessoas que estão ouvindo é uma história já diferente. Esse é o 51º episódio. E acho que é a primeira história assim que a gente vê alguém que sabia desde cedo o que quer e acertou, conseguiu fazer, né? E você conseguiria falar assim, tipo, dar a receita desse bolo? Porque eu acho que não é... Querer ficar rico, todo mundo quer, por exemplo. Assim, aí então eu me submeto a fazer qualquer coisa que vai me possibilitar ser rico, porque aí com esse dinheiro eu consigo conforto, luxo, aquilo que eu preciso. Mas se pudesse fazer assim, você não vai viver confortavelmente, não vai ter luxo, não vai ter não sei o quê, mas vai viver ok, mas vai fazer o que gosta, né? Acho que é o sonho de todo mundo, eu acho, né? Tomara que todo mundo consiga, né? E você tem alguma receita para... Nenhuma. Simplesmente, sei lá, aconteceu, né? Aconteceu. Deus deu sorte. Uhum. Ou alguém me guiou para ficar nesse lugar para mim. Então, eu sinto assim. Entendi. Bom, a gente já está batendo o nosso tempo e aí no final do episódio eu peço as indicações dos convidados. São 3 indicações. A primeira é uma indicação gastronômica. Alguma vez algum coreano chegou e falou pra você assim, eu tô me sentindo desse jeito, e ao invés de recomendar um remédio, você recomendou alguma comida? Por exemplo, eu tô me sentindo meio fraco, vai comer um samgyetang, vai comer alguma coisa assim, por exemplo. Porque coreano acredita muito que tais comidas fazem bem pra tais coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma faxina super pesada em casa,
tinha muito pó, não sei o quê, porque a gente tinha acabado de voltar para minha casa antiga e tal. A minha esposa, ela comentou assim, na Coreia, quando a gente mexe muito com sujeira e tal, tem que comer samgyeopsal, panceta, né? Para limpar as poeiras assim, né? Eu falei, quer comer samgyeopsal? Fala que quer comer samgyeopsal, não precisa ficar inventando, né? Alguma vez, comida já chegou a virar recomendação, não? Não, né? Eu digo para a pessoa, coma o que você quiser comer, mas desde que tirando um pouco de exageros, né? Mas nada de... Então, vamos lá. A primeira recomendação é comida. Não é um tema aberto, qualquer comida. Comida de afeto, aquilo que você come quando está triste, quando se sente fraco, doente, ou gostaria de dar um ânimo para sua rotina, para sua vida. Segunda indicação, filme ou série ou drama, novela coreana, ou que tem nas plataformas de streaming, ou que já assistiu alguma vez, seja alugando num Pidokage, por exemplo, e que gosta. E por último, se te prenderem numa sala de norebá, numa sala de karaokê, e falar, você só sai daqui hoje se cantar uma música, que música você cantaria? Vamos lá. Bom, comida, o que me dá uma sensação de conforto é mandu. Mandu. Frito, cozido, vapor? Tanto faz. Você sabe que quando eu tenho alguma reunião na igreja, todo mundo sabe que mandu eu gosto, então a pessoa pede mandu para mim. Por que mandu? Porque mandu, na época em que a gente veio recentemente para o Brasil... Tinha acabado de chegar no Brasil. A minha mãe fazia o mandu, na época, parava de trabalhar, o serviço, vamos parar por hoje... e vamos comer mandu. Então, a gente sentava, ela fazia massa e tudo mais, e eu que alisava a massa, né? Deixava redondinho, né? Então, você tem uma ideia que a época gostoso. Tá. Apesar de trabalhar como na oficina de costura você também trabalhava? Sim, trabalhei. A oficina de costura até 11, meia-noite, direto. Mas era um horário, comer o mandu, fazer o mandu, era um tempo muito bom, gostoso. Era o melhor momento do dia. Não devia ser todo dia, mas como irmão era uma ocasião especial. Sim, então é uma lembrança muito boa da época, né? Tá. Tem algum mandu favorito? Qualquer mandu. Tá. Qualquer mandu eu gosto. E come mais em casa ou fora também? Quando vai no restaurante, você gosta de sempre pedir mandu? Geralmente eu peço mandu. Tá. Peço mandu e mais outros pratos, no caso, né? Algum restaurante aqui do Bom Retiro que você fala assim, o mandu de lá é legal? Não, todo mandu coreano é bom, é gostoso. Todo mandu coreano é bom, mas eu particularmente eu acho do Ashawan acima, um pouco acima, assim. Ele é um mandu frito. Sim. Eu tenho uma história bem peculiar com o mandu, que quando eu fui na Coreia na primeira vez que eu lembro, acho que eu tinha uns 6, 7, 8 anos, não sabia falar coreano. Então, não sabia o nome de comida nem nada. E aí, era tipo a primeira vez que eu tava indo pra Coreia já não beber. Acho que pro meus tios conhecerem. Então, eu fui meio que dormir. Eu tinha 7, 8 tios, assim. Fui dormir um pouco na casa de cada um. E aí, todo mundo perguntou, o que ele gosta de comer? O que ele gosta de comer? Eu falei, que ele comeu mandu e comeu super bem. E aí, todas as casas que eu ia era só mandu. Aí, tipo, na sexta, sétima casa, comi um mandu, né? Gente, pra quem não sabe o que é mandu, é o gyoza, o pastelzinho, né? Coreano. Gyoza, eu vomitei. E aí, desde aquela época, eu não consegui. Fiquei durante um bom tempo, assim, muitos anos ou décadas, sem conseguir comer um mandu mais coreano. Com um tamyeon, com um macarrãozinho. Acho que o tamyeon era o que mais me pegava. O tubu, acho que às vezes o tubu também, né? Isso. Eu gostava de mandu que é só carne. E acho que é por isso que eu gosto muito do mandu do Assaon, por exemplo. É a minha dica, já que você não quis indicar um lugar específico. Quis ficar em cima do muro, não tem problema. E de filme, novelas... Bom, eu assisto qualquer novela coreana. Gosta de assistir? Gosto de assistir. Assisto pelo Netflix, pelo Cocoa TV. Tá. Tudo que aparecer lá, tô assistindo. Alguma marcante? Não, pra mim é tudo interessante. É? Sim. Mas você gosta mais comédia romântica, mais série, mais violenta, mais escura, mais engraçadinha? Mais antigas, né? Os haguk, né? De época. De época. Você gosta de... Eu gosto, adoro de época. E fora isso, o que eu assisto pelo YouTube é tudo sobre história. Eu adoro história coreana, adoro. História mundial, inclusive. Mas... Você já assistiu aquela novela que é do médico de época da Coreia que veio pro tempo atual? Sim. Eu já assisti uns 3 desses, não tem uns 3 desses? Tem várias parecidas assim. Né? Sim. Acha legal?
Legal, sim. Porque antigamente o médico era mais um farmacêutico na Coreia, Sim, né? farmacêutico. Ele tinha que saber com o que tratar, né? Uhum. Tá. Então, série também é tudo, todas, assim. Todas, assisto todas. A última que você... Qual você tá assistindo agora? Eu tava assistindo filmes agora, né? Qual? Filmes pelo Cocoa TV, mas eu não tem específica. E o Cocoa TV é mais difícil de Mais pessoa ter difícil. acesso, assim. Tá. Então tá bom, vamos por essa parte também de indicação. E por último, música. Música. Gosta de cantar? Sozinho. Tá. Não gosto de ir no Norebá? não Mas todo mundo às vezes é meio forçado aí, não? Não, eu tenho... Lembra a última vez? Eu tenho amigos que não gostam de ir no Tá. Norebá. Meus amigos não gostam de ir no Norebá, não fumam, não bebem. Então Tá. é difícil de ir no Norebá. Mas também músicas antigas só. Coreanas? Coreanas. Eu só ouço músicas coreanas. Ah, é? Muita gente acha que eu sou casado com japonesa, descendente de japonês. Acha que eu ouço músicas brasileiras. Não, eu só ouço músicas coreanas. Que estilo? E trot. Gosta de trotã? Pongchang, né? Antigamente falava Pongchang, mas hoje em dia não se fala mais Pongchang, ficou mais bonito, né? O trotã. Trot, né? Você viu que o trotã voltou a ficar popular na Coreia, né? Sim. Então, Gosta desses novos cantores também, não? só de antigo. Eu gosto dos mais antigos. Dos antigos? Dos antigos. Mesmo aquela mulher... Tem uma mulher que tem umas bochechas grandes que estourou de... Assim, esqueci o nome dela. Sim, ela ganhou acho que algum reality de trotã. O que? Songain? Songain. Né? A Songain, ela canta demais, não? Canta bem. Né? Não gosta? Assim, gosto. Mas prefere os antigos. Eu gosto, mas desde que cante músicas antigas. Sabe o Yoo Jae-seok, Sim. o apresentador famoso coreano? Ele tinha um programa do Muando-jeon. Aí o Muando-jeon, que é um programa que ficou décadas, acabou. E aí, junto com o produtor, ele fez um novo programa chamado Normyeon Mohani. Né, que é do tipo assim, Normyeon Mohani, tipo, o que você faz quando quer se divertir, ou dá pra até ouvir e entender num outro sentido, que é do tipo assim, que você tá perdendo tempo aí brincando, né? Aí nesse programa ele tenta novas profissões, ele foi mudando aos poucos, mas no começo ele, tipo, o diretor chegava assim, hoje você vai virar cantor de trotã. E aí transformaram o Yoo Jae-seok no cantor de trotã. Você chegou a ver isso daí? Não. É muito... Fica a minha recomendação para você que gosta de trotã. Ele vai encontrar antigos compositores de trotã. Para esses antigos compositores fazerem uma música para ele. Para eles. E para produzirem ele. É muito engraçado, porque ele encontra esses antigos compositores, assim, aquele adjuxizão mega teimoso, Harabodijai, do tipo, e o dia só comenta o que ele gostaria e tal. O cara não tá nem ouvindo, e o dia começa a pirar na música, faz a música, e aí eles fazem o dia só gravar uma música, aí eles pegam essa música, aí o dia só leva para cantores atuais, cantores antigos, mas que estão naquele A-Cup, né? Tipo, top, né? Para ouvir, sem saber que é o Jae-seok. Aí os caras metem do pau, isso aqui não vai dar certo. Aí o Jae-seok fala, isso aqui sou eu, porque ele só consegue cantar de um jeito que eles nem reconhecem. Mas é você? Aí o Jae-seok é um nome na Coreia que tem muito peso, né? Qualquer coisa que o Jae-seok assina, sinônimo de que vai dar certo. Aí eles repensam. E aí eles até começam a dar as dicas. E aí o Yuri só virou, na época, a música dele, Truto, ficou em primeiro lugar nas paradas assim, do Truto durante um bom tempo. Depois eu vou se eu achar o videoclipe dele cantando Truto, eu mando pra você também. No WhatsApp. Mas eu achei legal. Então, uma música de Truto que você gosta que poderia cantar no Norebá sozinho, sem ninguém ver. Músicas eu gosto, por exemplo, da Nahona, eu gosto de todos eles. Tá. Uma... Sócrates, o último, talvez, Chama Sócrates? Tá. Tessião, né? Tá. Como chama? Tessião. Tá. Esse é o nome da música? O nome da música. Tá bom. Então, eu tenho uma playlist que coloca as recomendações das pessoas e essa playlist é bem eclética. Tem desde rock, rap. Agora, acho que é o primeiro truto que vai entrar. É o primeiro, sim. Se você abrir meu celular lá, tá playlist meu, é tudo troto. Em casa você ouvia bastante? Por isso que veio essa referência? Também. Tá. Muito legal. Na verdade, antigamente, meu pai tinha carro dele, Kombi, né? Ele fazia as coisas, trabalhava com Kombi, eu sempre acompanhava ele à noite. Aquele o cassete descartável, que você tira para ninguém roubar o rádio. Né? Aí ele só ouvia essas músicas antigas do Nahona, Namjin, essas músicas. Então aí você acaba
tendo aquele memória, aí você acaba gostando das músicas assim. Muito legal, muito boa recomendação. Bom, mais uma vez, muito obrigado por topar vir, muito obrigado por compartilhar tantas histórias boas. Fica aqui o convite para quando precisar de um microfone e uma câmera, quiser cantar um trutã, quiser anunciar uma coisa nova na farmácia, por favor, não pense duas vezes, tá? Fica aqui o convite. Muito obrigado. Não sei se história vale alguma coisa para alguém, né? Mas obrigado de qualquer forma. Não, com certeza aqui teve muita história boa, muita história inspiradora para as pessoas, tá bom? Ok. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente numa próxima terça-feira, num novo episódio de Podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu!